Hoje nós vamos começar as primeiras partes da cabeça do nosso Nino. São peças pequenas, mas que fazem toda a diferença na expressão final. Os olhos, as orelhas e as galhas. Vou crochetar em detalhes para que você acompanhe tudo sem dificuldade. Antes de começarmos o passo a passo, tem alguns recadinhos rápidos. Se você ainda não assistiu ao vídeo zero, lá eu ensino as carreiras encurtadas e a troca de cor que usamos ao longo do projeto. Os materiais e as legendas das carreiras desta etapa estão aqui na descrição do vídeo. Vamos começar esta parte pelo passo a passo das orelhas. As duas são feitas exatamente da mesma forma. Então, vou crochetar uma aqui na câmera e você vai repetir a segunda, seguindo a mesma receita. Vou começar com o fio da cor castanho. A primeira carreira, faremos um anel mágico e dentro dele 6 pontos baixos. Fechei o anel. Na segunda carreira serão 6 aumentos. Após esse primeiro aumento, vou fazer aqui mais 5 aumentos e retorno ao final. Na carreira 3 serão 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui esses 12 pontos. Já voltarei com a quarta carreira. Carreira 4, nós já vamos começar a introduzir uma nova cor. E ela vai ser feita da seguinte forma. Um ponto baixo, um aumento e novamente um ponto baixo. Aí trocamos o fio, faremos um aumento, trocamos novamente o fio. Aí vamos fazer uma sequência de um ponto baixo, um aumento, 4 vezes. Ela ficará com um total de 18 pontos. Inicialmente é um ponto baixo. Um aumento e outro ponto baixo. Eu não vou fechar esse aqui, porque eu já vou trocar o fio. Eu vou cortar esse aqui para não atrapalhar. Então, já venho com a nova cor. Aí, com essa nova cor, eu vou fazer um aumento aqui. Vou trocar o fio novamente. E aqui vai ser uma sequência de um ponto baixo, um aumento. Vou fazer ela aqui fora da câmera. Na carreira 5, faremos um aumento triplo, 2 pontos baixos, trocamos a cor, 4 pontos baixos, trocamos novamente a cor, 2 pontos baixos, um aumento triplo, 8 pontos baixos, e vai dar um total de 22 pontos nessa carreira. Inicialmente é um aumento triplo. Agora serão 2 pontos baixos. Vou trocar o fio. Eu não vou cortar esses fios, porque como o espaço é pequenininho, vai ficar mais fácil deixar ele folgadinho aqui dentro. Quatro pontos baixos com essa nova cor. Troco novamente o fio. Dois pontos baixos. Um aumento triplo. Oito pontos baixos aqui no final. Vou fazer os meus e retorno. Na carreira 6 serão 5 pontos baixos, trocamos o fio, 4 pontos baixos, trocamos o fio, 13 pontos baixos, vamos continuar com 22 pontos nessa carreira. Vou fazer aqui 5 pontos baixos e retorno.
Agora eu vou trocar o fio e fazer 4 pontos baixos. Troco novamente o fio, e aí vou fazer 13 pontos baixos. Ao final dos 13 pontos, eu volto com a carreira 7. Na carreira 7 faremos um ponto baixo, um aumento triplo, 2 pontos baixos, trocamos o fio, 6 pontos baixos, trocamos novamente o fio, 2 pontos baixos, um aumento triplo, 9 pontos baixos, e vamos ficar com um total de 26 pontos. Vou começar com um ponto baixo. Um aumento triplo, dois pontos baixos, vou trocar o fio, vou fazer aqui 6 pontos baixos e retorno. Fiz 6 pontos baixos, vou trocar novamente o fio. Agora são 2 pontos baixos, um aumento triplo. Em seguida serão 9 pontos baixos. Vou fazer aqui e retorno com a carreira 8. A carreira 8 será feita da seguinte forma: 6 pontos baixos, trocamos o fio, 6 pontos baixos, trocamos novamente o fio, 14 pontos baixos. Como é uma carreira reta, sem aumentos, sem diminuições, não vai ter muita complexidade, vou fazer ela toda fora da câmera. Então, vou fazer aqui, vocês fazem aí e já voltarei com a nona carreira. Na carreira 9, faremos 2 pontos baixos, um aumento triplo, 2 pontos baixos, trocamos o fio, 8 pontos baixos, trocamos novamente o fio, 2 pontos baixos, um aumento triplo e 10 pontos baixos no final. Ela ficará com um total de 30 pontos. Inicialmente são 2 pontos baixos, um aumento triplo, dois pontos baixos, vou trocar o fio, aqui serão 8 pontos baixos, ao final eu retorno. Já fiz os 8 pontos baixos, vou trocar o fio novamente. Vou fazer 2 pontos baixos. Um aumento triplo. Às vezes essa alcinha que fica aqui atrapalha um pouquinho. Um aumento triplo. E após isso, 10 pontos baixos. Vou fazer aqui e já retorno. Na carreira 10, faremos 2 pontos baixos, 3 aumentos, 1 ponto baixo, trocamos o fio, 10 pontos baixos, trocamos novamente o fio, 1 ponto baixo, 3 aumentos, 10 pontos baixos, e um total de 36 pontos. Vou começar com 2 pontos baixos. Agora serão 3 aumentos. Um ponto baixo, vou trocar o fio.
Vou fazer aqui 10 pontos baixos e ao final retorno. Agora eu vou trocar o fio para fazer um ponto baixo e 3 aumentos. Após esses 3 aumentos, serão 10 pontos baixos, vou fazer aqui retorno. Voltei com a carreira 11 e aqui eu coloquei alguns marcadores, porque vão ser muitos aumentos para a gente não se confundir. Vamos começar com 3 pontos baixos, depois uma sequência de um aumento, um ponto baixo, 2 vezes, um aumento. Aí vamos trocar o fio, fazer 12 pontos baixos, depois outra sequência, trocamos o fio novamente, claro. Depois uma sequência de um aumento, um ponto baixo, 2 vezes, um aumento e 11 pontos baixos aqui no final. Essa carreira ficará com um total de 42 pontos. Vou começar aqui a minha sequência aqui, iniciando com 3 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui a sequência. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Aí vou trocar a cor. Vou fazer... Deixa eu ajeitar aqui. Vou fazer aqui 12 pontos. Ao final, retorno. Fiz os 12 pontos baixos. Aqui agora eu vou trocar a cor e já fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo 2 vezes e mais um aumento. Em seguida serão 11 pontos baixos, vou fazer aqui e retorno. Da carreira 12 até a carreira 14, ou seja, 3 carreiras, vamos fazer essas 3 carreiras todas retas. Vão ser feitas exatamente iguais, com a mesma pontuação, que vai ser 11 pontos baixos, trocamos a cor, 12 pontos baixos, trocamos novamente a cor, 19 pontos baixos. Continuaremos com um total de 42 pontos. Então, vou fazer aqui as minhas 3 carreiras dessa forma e volto ao final. Fiz aqui minhas 3 carreiras retas. E agora na carreira 15, faremos 11 pontos baixos, trocamos o fio. 3 pontos baixos, 3 diminuições, 3 pontos baixos, trocamos novamente o fio. 12 pontos baixos, 3 diminuições, 1 ponto baixo no final. Ficaremos com um total de 36 pontos. Vou fazer aqui 11 pontos baixos e retorno. Fiz 11 pontos baixos. Agora vou fazer... Vou trocar aqui o fio. São 3 pontos baixos. Três diminuições. Três pontos baixos. Agora aqui eu vou trocar o fio e fazer 12 pontos baixos. Vou fazer isso fora da câmera. Após os 12 pontos baixos, são 3 diminuições.
um ponto baixo no final. Na carreira 16 faremos 11 pontos baixos, depois trocamos o fio, um ponto baixo, 3 diminuições, 2 pontos baixos, trocamos o fio novamente, 10 pontos baixos, 3 diminuições, que vai dar um total de 30 pontos. Vou fazer aqui os 11 pontos baixos e volto logo após. Vou trocar o fio. Primeiro é um ponto baixo, 3 diminuições. Dois pontos baixos. Vou trocar o fio e fazer 10 pontos baixos. Ao final eu volto. Fiz 10 pontos baixos e agora são 3 diminuições. Na carreira 17 faremos uma diminuição, 9 pontos baixos, trocamos o fio, 3 diminuições, trocamos o fio novamente, 9 pontos baixos, 2 diminuições no final, e vai dar um total de 24 pontos. Começo com uma diminuição. Vou fazer os 9 pontos baixos fora da câmera e retorno. Aqui no 9º ponto baixo eu vou trocar a cor. E vou fazer aqui 3 diminuições. Vou trocar novamente a cor e fazer 9 pontos baixos. Vou fazer aqui fora da câmera e retorno. Após os 9 pontos baixos, são 2 diminuições aqui no final. Aí, para a carreira 18, vamos precisar dar um marcador aqui, um ponto à frente. Então, ele tá aqui, eu vou passar ele para cá. Vou completar aqui esse pontinho. E ela será feita da seguinte forma. Uma diminuição, 6 pontos baixos, 3 diminuições, 6 pontos baixos, 2 diminuições, que vai dar um total de 18 pontos. Todos esses 18 pontos serão feitos só com essa cor castanha. Então, esse fio aqui eu já vou cortar. Eu vou fazer aqui uma diminuição. Os 6 pontos baixos vou fazer fora da câmera e retorno. Após os 6 pontos baixos, vou fazer aqui 3 diminuições. Novamente, 6 pontos baixos e 2 diminuições aqui no final. Vou fazer toda essa sequência aqui, fora da câmera, e volto ao final. Concluí a carreira 18 e agora eu vou colocar a orelha aqui na posição dela, que é essa aqui. Então, essa parte nós fizemos mais clara, ela vai ficar para dentro assim, e aqui fica mais saliente. Agora aqui nós vamos dobrar e costurar essas bordas com 6 pontos. Até usar um marcador aqui para ajudar. Nós vamos juntar aqui as 4 partes, nós vamos fazer 6 pontos. Então, nós terminamos aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar aqui esse último pontinho e vou botar para cá para facilitar
a nossa vida aqui, pra gente não perder nenhum ponto. E a gente tem que pegar essas 4 camadas aqui. É importante pegar as 4 camadas, porque senão, se a gente costurar aqui só as 2 camadas, quando a gente abrir aqui, essa parte aqui de dentro do meio vai estar solta. E aí não vai dar bom acabamento. Então, eu prendi aqui só para me situar. Então, aqui agora eu venho. Nos 2 primeiros pontos, nós não vamos conseguir pegar as 4 camadas. Por quê? Porque essa camada aqui da frente, ela tá mais para frente do que essa daqui de trás. Então, o que eu vou fazer? Pego aqui o primeiro ponto. Fiz um ponto baixo, agora vou aqui pro segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E aqui o sexto. Talvez tenha ficado confuso aí para vocês, mas se vocês fizerem com atenção, não vai ter erro não. Aí aqui a gente pode já arrematar, cortar o fio. Então, observem como ficou aqui, certo? Eu peguei esses pontos aqui, peguei esses pontos aqui. Porque se a gente só pegar os pontos aqui dessa parte de trás, o que vai acontecer aqui na frente é que vai ficar aberto, vai ficar um buraco, tá? Por isso precisamos pegar as 4 camadas. E aí a orelhinha, depois a gente vai prender ela assim. E aí a gente vai prender por esses 6 pontos aqui. Esse fio aqui a gente pode prender, fazer aqui um arremate, faz um nozinho aqui. Pode esconder ele aqui dentro. Agora, precisamos fazer a outra orelha igualzinha a essa. Eu vou fazer a minha aqui, vocês fazem aí. E depois voltamos para dar continuidade às outras partes. Pronto, agora temos as 2 orelhinhas prontas. E vamos para a próxima parte, que são as galhas. Elas também são feitas em par, seguindo o mesmo passo a passo. Para as galinhas, iremos usar o mesmo marrom que usamos aqui nas patinhas da nossa rena. Na carreira 1, faremos um anel mágico com 6 pontos baixos. Da carreira 2 até a carreira 5, faremos 6 pontos baixos, ponto sobre ponto. Para não precisarmos usar marcador aqui, faremos, como é em espiral, 24 pontos baixos, aqui continuamente, que vai dar as 4 carreiras de 6 pontos baixos. Vamos fazer pelo avesso, por causa do tamanho pequeno da peça. Vou fazer aqui os primeiros 6 pontos. Pronto, fiz aqui 6 pontos. Vou continuar até formar 24 pontos e no final volto aqui. Fiz aqui as 4 carreiras de 6 pontos baixos cada. Eu vou cortar aqui para arrematar. Como eu fiz pelo avesso, vou arrematar também pelo avesso. Vou fazer o mesmo esquema que eu faço para arrematar com ponto falso, só que pelo avesso. Então, aqui está o próximo ponto. Eu vou vir aqui para esse ponto.
volto aqui, passo aqui por dentro das duas alcinhas, passo aqui por debaixo dessas duas alças e passo aqui por debaixo desse ponto que eu pulei. Aqui eu vou colocar esses fios aqui para dentro. Cortar aqui o excesso, vou deixar um pouquinho que eu vou colocar para dentro. E aqui eu vou colocar um pinguito só de enchimento. Com a ajuda de uma pinça. E aqui, esses dois fiozinhos aqui, eu também boto para dentro. Botar mais um pouquinho. Pronto. Agora eu preciso fazer mais 3 iguais a essa, para formar a galinha. Cada galinha vai ter essa parte aqui, central, e 2 laterais. Então, essa que fizemos aqui é a lateral. Então, aqui eu já tenho 4. E agora eu vou fazer a galinha central. A galinha central, vamos começar também com um anel mágico e 6 pontos baixos. Então, feito aqui os 6 pontos baixos, agora eu vou fazer da carreira 2 até a carreira 6, 6 pontos baixos. Vão ser um total de 5 carreiras e que vai dar 30 pontos. Então, eu vou fazer, como eu vou fazer em espiral e eu não vou usar o marcador, eu vou fazer aqui 30 pontos também pelo avesso e ao final eu volto. Eu voltei aqui porque pode ser que algumas pessoas não estejam familiarizadas com o trabalho pelo avesso. Então, o trabalho pelo avesso, no trabalho direito, a gente vai pegando aqui os pontos e o trabalho vai fluindo aqui nessa direção. No trabalho pelo avesso, a gente vai pegar também assim, dessa mesma forma, aqui. A diferença é que a gente vai sempre trabalhar assim, com essa parte daqui para fora, certo? Então, eu vou fazer aqui umas 3 carreiras e volto para vocês verem como o trabalho continua, para vocês terem uma ideia, as pessoas que não estão familiarizadas com esse método saberem. Então, aqui eu já fiz alguns pontos. Então, a gente vai pegar aqui por dentro e vai fazer. Esse trabalho assim pelo avesso, eu uso quando eu preciso fazer umas pecinhas assim, bem pequenininhas, como dedos, e nesse caso aqui, porque facilita, fica muito mais difícil tecer uma pecinha pequenininha assim, com um diâmetro tão pequeno, pelo direito. Então aqui ainda faltam 6 pontos aqui, para eu concluir os meus 30 pontos, eu vou concluir aqui e volto. Pronto, concluí aqui. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar esse fio, aqui eu não vou cortar esse fio, mas esse fio daqui eu vou colocar para dentro. E vou colocar também um pouquinho de enchimento, para poder dar um pouquinho de firmeza.
Pronto, agora eu vou dar continuidade aqui à galinha. Aí na carreira 7, nós fizemos aqui da carreira 2 até a carreira 6. Agora a galinha nós vamos prender aqui. Primeiro nós vamos prender uma. A gente vai colocar aqui por dentro, em um ponto. Aí vai puxar aqui essa alcinha. Faz aqui uma correntinha, introduzo aqui no mesmo ponto. E aí aqui eu vou no ponto seguinte, introduzo aqui aí já pelo direito, porque agora nosso trabalho agora vai fluir aqui por fora, pelo direito, tá? E aí eu faço aqui um ponto. Aí eu prendi aqui. Aí agora eu vou aqui nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos, um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui. Aí vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar outra galinha, introduzir aqui por dentro. Puxo essa alcinha aqui. Faço uma correntinha, introduzo no mesmo lugar. Vou aqui pro ponto seguinte. Puxo a laçada, faço outro ponto baixo. Eu vou refazer porque embaraçou aqui um pouquinho. Pronto. E aqui, vou fazer mais 2 pontos baixos. Ficaram sobrando 2 pontos aqui, eu faço um ponto em cada um. Ficam 2 pontos baixos. Aí agora aqui eu já vou usar o marcador, porque já vai ficar mais complicado aqui. Então aqui, eu vou agora aqui pro próximo ponto aqui dessa galinha. Aqui foi onde nós fizemos a união, a gente não vai pegar aqui. Então eu vou aqui, eu peguei um ponto e sobraram 5 pontos aqui. Então eu vou fazer aqui um ponto baixo. E vou considerar esse ponto baixo como o primeiro ponto aqui. Aí vou fazer uma diminuição. Para fazer uma diminuição, pegando essa parte aqui, a gente vai introduzir a agulha aqui, puxa uma laçada, introduz no próximo ponto. Puxa outra laçada. E aí passa o fio por dentro dessas 3 laçadas. Pronto, tivemos uma diminuição aqui. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo, uma diminuição. Aí, sobraram 2 pontos aqui dessa galinha. Eu vou fazer aqui 2 pontos baixos. Aí, vou pegar mais 2 pontos baixos aqui do meio. E mais 2 pontos baixos dessa hastezinha de cá. Ao todo foram 6 pontos baixos. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, uma diminuição, 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer novamente uma diminuição. E aqui mais 3 pontos baixos, que é um ponto baixo nessa haste. E mais 2 pontos baixos nessa haste central. Então, eu vou reler aqui a carreira. Foi um ponto baixo, uma diminuição, 6 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos. Deu um total de 12 pontos. Então, eu fiz aqui com bastante cuidado e repetindo para poder não sobrar nenhum ponto, nem faltar nenhum ponto. Aí vocês vejam que já toma forma aqui, certo? Aí na carreira 9, vamos fazer, nós temos 12 pontos aqui. Vamos fazer 6 diminuições. Ou seja, vamos transformar tudo em 6 pontos novamente.
Então, vou fazer a diminuição. Aqui, vocês podem escolher se querem fazer a diminuição pegando assim, normalmente, como a gente pega duas alcinhas da frente, ou se faz do jeito que eu fiz antes. Então, eu vou fazer aqui 6 diminuições e volto ao final. Fiz aqui as 6 diminuições, que é com 6 pontos baixos. Agora, da carreira 10 até a carreira 13, eu vou fazer 6 pontos baixos, ponto sobre ponto. Ou seja, são 4 carreiras de 6 pontos, que dá um total de 24 pontos. Eu vou tirar o marcador, para não me atrapalhar aqui, eu vou fazer em espiral 24 pontos. E aqui, pegando pelo direito, vai ser um pouquinho mais delicado, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas dá para fazer. Certo? Então, já fiz aqui um ponto, vou fazer mais 23 pontos e no final eu volto. Eu já fiz 18 pontos aqui. Voltei para dar uma dica a vocês. Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas geralmente quando eu faço uma pecinha tão pequena assim, eu vou tecendo pelo direito, às vezes a agulha pega um fiozinho aqui dentro. E aí vai fechando aqui. Então, eu sempre procuro, eu vejo uma hastezinha. Eu tenho essa aqui, que é um teco de biscuit. E aí eu gosto de usar ela aqui para ir abrindo e eu não pegar pontos dentro, que às vezes acontece isso, aí tem que desmanchar. Então, aqui eu posso fazer isso aqui antes. Introduzir aqui a linha e fazer um ponto. Aí eu vou sempre prestando atenção se eu não estou prendendo. Eu coloco o teco aqui dentro e eu faço os pontos com ele aqui dentro, porque aí não há chance de eu pegar um ponto que não devo lá dentro. E aí eu faço assim também. Então, eu vou terminar aqui, já fiz 3 pontos, só faltam 3 pontos, vou terminar aqui e volto com vocês. Pronto, concluí aqui. Essa pecinha, ela realmente é bem trabalhosinha, simples, mas trabalhosa pelo tamanho. Aqui agora eu vou colocar mais enchimento. Vou primeiro aqui arrematar. Esse fio eu posso esconder aqui dentro, que aí ele já vai ajudar a encher também aqui o espaço. E aí vou colocar mais enchimento. Aí esse enchimento a gente coloca nas hastinhas laterais também. Pronto. Aqui nós vamos precisar de 2 galinhas dessas aqui. Então, eu vou fazer aqui a próxima e aí depois vou reservar para darmos continuidade fazendo os olhos. Aqui, terminei as 2 galinhas. Temos as 2 galinhas, as 2 orelhas. E agora nós vamos fazer os olhos. Para os olhos, eu vou dizer os materiais que a gente vai precisar, porque não são os materiais usuais aqui do Nino, certo? Então, esse Nino aqui eu fiz os olhos com esse fio, que é a mesma cor daqui da patinha, certo? Mas eu resolvi fazer aqui agora essa íris com a cor daqui que eu estou usando na pelagem, certo? E aí, pra gente fazer os olhos, eu vou precisar dessa cor da íris. A pupila, a gente não vai fazer com a linha preta, com fio preto. A gente vai usar tinta de tecido preta para marcar, porque ela fica mais bem formada, certo? Para fazer esse pontinho de luminosidade aqui, eu vou usar a tinta de tecido também branca. Aí, além disso, eu vou usar o fio do mesmo tex que eu fiz a íris para fazer a parte branca do olho, certo?
E vou usar um fio preto. Ó, aqui ficou perto da lã branca. Pegou. Aí eu vou precisar de um fio preto, fininho assim. Esse aqui é o Clea, que eu vou fazer esse contorno aqui entre a íris e essa parte branca, ok? Além disso tudo, vou também usar as bolinhas de isopor, essa bolinha de isopor número 20. Se vocês não quiserem usar a bolinha de isopor, podem usar fibra acrílica mesmo. Eu gosto da bolinha de isopor porque ela já dá um formato bem regular, assim, da órbita do olho e fica mais firme, né? Aqui, por exemplo, vocês vejam aqui esse olho que eu fiz com essa bolinha, tá bom? Não falei, mas se deduz, né, que vamos precisar também de um pincel para pintar tanto a pupila como o pontinho branco de luminosidade. A agulha que eu vou usar é a agulha 2.0. Ao invés de essa agulha 2.5 é que estamos fazendo todo o trabalho do nino. Mas para o olho, somente para o olho, vamos usar essa agulha 2.0. Então eu vou começar pela íris. Então, o fio da íris que eu vou usar é esse castanho aqui. Eu vou fazer inicialmente um anel mágico com 6 pontos baixos. Como essa agulha não é a mais apropriada para esse fio, a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado para fazer aqui. Mas é porque com a agulha 2.5, os pontos ficam mais folgados e o olho vai ficar maior. Então, eu vou usar essa aqui para ficar um olhinho mais fechadinho. Fecho aqui, fecho bem fechadinho. Agora eu vou fazer aqui, na carreira 2, 2 aumentos, um ponto baixo, 2 aumentos, um ponto baixo. Vai ficar um total de 10 pontos. Então, começo com 2 aumentos. Vou marcar aqui. Então, fiz um aumento, vou fazer o segundo aumento. Um ponto baixo. 2 aumentos. E um ponto baixo. Na carreira 3, vamos fazer 3 aumentos. Dois pontos baixos. Três aumentos. Dois pontos baixos. Agora eu vou arrematar. Esse anel a gente aperta bem, para ele ficar bem fechadinho. O formato, ele não vai ficar um círculo, ele vai ficar um pouco, assim, elíptico. Antes de pegar o fio branco, eu já vou pintar a pupila. Então, a pupila, a gente vai contornando aqui.
gente vai contornar os 6 pontos que nós fizemos dentro do anel mágico e depois a segunda carreira também. Com bastante cuidado, pegar pouca tinta para não ultrapassar aqui. E aí vai contornando aqui, para fazer o círculo da pupila bem direitinho. Pronto. Eu vou deixar secar. E enquanto seca, aí eu vou fazer já a outra íris, pintar a outra pupila também, e aí volto com vocês para darmos continuidade. Pronto, já fiz aqui as 2 íris com pupila. Essa aqui foi a que eu fiz primeiro, então eu vou... A tinta tá seca. E agora eu vou fazer o fio branco. Então, a carreira 4, iremos fazer 16 pontos baixíssimos aqui. E a gente vai fazer esses 16 pontos baixíssimos pegando em BLO. Ou seja, ao invés de a gente pegar as 2 alcinhas do ponto, a gente vai pegar a alcinha aqui de trás. E aí eu vou fazer aqui 16 pontos baixíssimos em cada pontinho desse, um ponto baixíssimo pegando em BLO. Então, vou fazer aqui o meu e aqui ao final eu volto. Fiz aqui os 16 pontos baixíssimos. E agora, na carreira 5, eu vou fazer um ponto baixo, um aumento, 8 vezes. Vou continuar pegando em BLO aqui. Então, um ponto baixo. Aqui eu já vou usar o marcador. Um aumento. Quando a gente pegar esses pontos aqui, ter o cuidado de pegar tanto a alça do ponto branco como a alça que ficou aqui do ponto marrom. Aqui um aumento. Vou fazer aqui mais um ponto baixo para vocês entenderem. Então, aqui quando eu introduzir aqui, eu atravesso aqui, ó, pegando a alça marrom também, tá vendo? Não só a alça branca, mas também a alça marrom. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo, mais um aumento. Vou terminar de fazer essa sequência aqui, que serão 8. Já fiz 2, faltam 6, e no final retorno. Concluí aqui a carreira 5. Agora, da carreira 6 até a carreira 8, faremos 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vão ser 3 carreiras retas aqui, de 24 pontos. Vou fazer aqui as minhas e retorno ao final. Pronto, concluí aqui a carreira 8. Aí agora eu vou cortar aqui esses fios. Aqui a gente pode deixar aqui para dentro, que a gente vai colocar a bolinha, que eles vão assentar aqui dentro. Agora eu vou fazer o contorno com um fio Clea preto. Eu vou usar uma agulha de costura com 1. Aí aqui eu vou introduzir. Nós fizemos aquele ponto baixíssimo aqui em BLO. Então, aí ficou um fiozinho em flor aqui do fio marrom
e um pontinho em flor do fio branco. Então, eu vou introduzir exatamente aqui entre os dois. Deixa um pedacinho de fio aqui dentro para arrematar depois. E aí eu vou aqui, pegando dessa forma aqui. Sempre entre essas duas alcinhas, pego um ponto e volto aqui. Eu vou pro próximo. E aí eu vou fazer todo esse contorno aqui. Vou fazer fora da câmera para a gente não perder tempo e volto aqui no final. Pronto, quando eu chegar aqui, eu vou entrar aqui no primeiro ponto que tinha feito. E aqui eu vou amarrar. Corto. Pronto. Agora eu vou colocar a bolinha número 20 aqui dentro. Inicialmente parece que a bolinha vai ficar dançando aqui, mas ela é o tamanho exato. Porque se a gente colocar uma bolinha de 25 milímetros, por exemplo, ela vai ficar o tamanho exato, mas o olho vai ficar muito grande. Então, esse tamanho 20 é o ideal. Eu vou fazer os primeiros pontos sem colocar a bolinha, depois eu coloco para ela não ficar soltando toda hora antes dessa abertura fechar mais aqui um pouquinho. Então, só para facilitar aqui a demonstração. Então, na carreira 9, faremos 2 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Vai ficar um total de 18 pontos. Então, aqui, 2 pontos baixos. Uma diminuição. Vou fazer mais uma vez, para poder colocar a bolinha. Pronto, deixa eu ver agora se a bolinha ainda vai ficar dançando. Não. Então, aqui eu vou dar continuidade, 2 pontos baixos, uma diminuição até o final. E volto aqui com a carreira 10. Na carreira 10, faremos um ponto baixo, uma diminuição 6 vezes. Vai ficar um total de 12 pontos. Começo com um ponto baixo. Uma diminuição. Vou fazer isso aqui mais 5 vezes e retorno com a carreira 11. Na carreira 11 serão 6 diminuições. Vou concluir aqui essas minhas diminuições fora da câmera. Concluir a carreira 11. Agora a gente vai cortar aqui, agora a gente vai cortar um pedaço grande de fio. Sair de novo aqui no centro do anel invertido. E aí vou deixar esse fio aqui reservado, porque quando formos colocar na cabeça, a gente vai precisar dele, tá? Eu vou deixar para fazer o pontinho de luminosidade quando já tivermos colocado na cabeça, porque a gente precisa fazer um e outro olho na mesma posição, esse pontinho. E a gente pode colocar aqui agora, mas só que na hora que a gente for encaixar o olho, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para colocar o olho na posição, tá bom? Então, eu vou deixar para colocar o pontinho quando colocar na cabeça, certo? Agora eu vou fazer o outro olho, vocês fazem o outro aí também,
com a mesma receita. E aqui estão os 2 olhinhos prontos, que foram os últimos desta etapa. Agora, juntando tudo, as orelhas, as galhas e os olhos, concluímos todas as primeiras partes da cabeça. A partir do próximo vídeo, vamos dar vida ao rostinho do Nino. É quando tudo o que fizemos até agora começa a se transformar no personagem que você já conhece. Se você está gostando desse formato dividido em pequenas etapas, me conta aqui nos comentários. Obrigada por estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo e gosta do meu trabalho, quero te convidar a apoiar o canal, tornando-se membro do clube Arte da Vovó Jace. Ao se tornar membro, você terá acesso a vantagens especiais e ainda estará ajudando esse cantinho a continuar crescendo. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo e escolher a categoria que mais combina com você. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Juntos vamos criar muitos amigurumis lindos.